Eu sou Carol Montilari, eu sou mãe de 4 filhos e hoje nós vamos falar sobre tarefas domésticas. Eu sei que esse assunto é espinhoso, é difícil, principalmente porque as tarefas domésticas elas podem arruinar com a nossa rotina. É possível que nós passemos anos a fio, um ano após o outro, somente limpando, organizando, cozinhando, lavando, sem ver de fato progresso nas nossas vidas, nas nossas famílias. O outro extremo também é perigoso. É possível que nós estejamos deitados no sofá, rolando o feed do Instagram, enquanto a casa tá uma zona, a vida tá uma zona, tudo o puro suco do caos, enquanto você está entregue à preguiça. Tarefas domésticas, elas são o ponto central, muitas vezes, de uma rotina arruinada. É por isso que eu quero falar sobre tarefas domésticas hoje. Eu já fui o tipo de mulher e mãe que vivia procurando o segredo de dar conta de tudo. Principalmente porque as tarefas domésticas atrapalhavam demais a minha vida, atrapalhavam a minha rotina com os meus filhos. E por isso eu ficava num canto e outro, com fulano e com cicrano, em busca de dicas, do segredo. Qual era o grande segredo por trás de mulheres que conseguiam dar conta de tudo, ou aparentemente conseguiam dar conta de tudo. E por isso que eu trouxe hoje esse assunto das tarefas domésticas. Quando se trata de tarefas domésticas, 2 pontos são perigosos. O primeiro ponto é o que está aquela mulher, a louca da limpeza, a louca da faxina. Ela tem filhos, muitas vezes trabalha fora também, mas ela não consegue conviver com o mínimo de bagunça, com o mínimo de desordem. E por causa disso, sabendo que numa casa com filhos é praticamente impossível viver com tudo impecavelmente no lugar, sabendo disso, essa mulher passa 7 dias por semana, 24 horas por dia, limpando, organizando, organizando e limpando. Esse é um ponto. O outro extremo desse assunto é aquela mulher que tá lá, largada no sofá. Não tomou um banho hoje, não escovou os dentes, tá lá rolando feed, espectadora da vida alheia, enquanto as outras pessoas estão emagrecendo, estão conquistando seus sonhos, alcançando seus objetivos, lendo seus livros, vivendo suas vidas, criando seus filhos. A espectadora da vida alheia tá deitada no sofá com o sutiã furado, a boca suja, a casa um caos, os filhos jogados, e ela assistindo a mais um vídeo. Como deixar de ser procrastinadora? Como mudar de vida? Como pagar as minhas contas? Quando se trata de tarefas domésticas, tem algumas coisas na nossa mentalidade que pode atrapalhar o nosso avanço nesse assunto, tá? Às vezes é a maneira como as nossas mães viam as tarefas domésticas. Você já pensou nisso? Às vezes você tá replicando um ideal de vida, de casa, de ordem e de rotina de limpeza que era possível na vida da sua mãe, com a mentalidade que tinha a sua mãe, mas que não é possível na sua vida, mas que não é viável para a sua família. Às vezes nós estamos envolvidas com muitas tarefas domésticas porque nós temos expectativas muito altas acerca da limpeza da nossa casa, acerca da ordem da nossa casa. Expectativas são boas, eu estou falando de expectativas muito altas, especialmente quando se tem filhos. Quando se tem filhos, nós sabemos que alimentar expectativas muito altas quanto a uma casa perfeita é frustrante. Porque as crianças, elas não estão moldadas para os nossos padrões de limpeza, para os nossos padrões de ordem. A criança está em fase de crescimento, ela está explorando, ela está entendendo que quando ela joga alguma coisa cai no chão, ela está entendendo que quando ela derrama água, a água espirra por todo lado. Para ela tudo é descoberta, tudo é exploração, ela está conhecendo o mundo. E às vezes nós queremos que não somente os nossos filhos, mas também os nossos maridos sigam nossos protocolos de limpeza e organização. Então, quando nós fixamos expectativas muito altas acerca da limpeza da nossa casa, da ordem da nossa casa, normalmente isso termina em frustração. É sinônimo de frustração. Porque você não mora sozinha. Eu tô falando aqui para mães, para mulheres com filhos. Se você não mora sozinha, logo, manter a casa limpa e organizada não é algo que depende só de você. E se nós geramos expectativas demais no comportamento dos outros, a frustração é certa. Porque nem sempre as pessoas vão atender às nossas expectativas. Uma outra coisa que pode atrapalhar quando se trata de tarefas domésticas é o que Deus quer dizer quando Ele nos manda ser boas donas de casa. O que é ser boa dona de casa? É lavar a casa todo dia? É lavar banheiro todo dia? É estar pronta, preparada com um bolo quentinho no forno para quando qualquer visita inesperada aparecer na sua porta?
Ser uma boa dona de casa é postar nas redes sociais a paleta de cores da sua sala. Nós temos que ter em mente o que é que nós estamos buscando. Se de fato nós estamos tentando atingir aquilo que a Escritura tem para mulheres cristãs, como ser uma boa dona de casa, ou se nós queremos atingir as expectativas dos outros ou até mesmo as nossas expectativas. Expectativas muitas vezes irreais para uma mulher com filhos. Preste atenção. Onde é que estão as suas expectativas? No meu livro, Rotina para Você, de Mãe para Mãe, eu deixei um capítulo inteiro para falar sobre como a nossa relação com as tarefas domésticas precisa mudar se nós queremos uma rotina mais leve e com mais liberdade. E eu falei isso porque normalmente, quando nós temos problemas com as tarefas domésticas, nós estamos em um desses dois pontos. Ou nós somos a louca da limpeza, ou nós somos a que come o pão da preguiça. Normalmente nós figuramos em um desses polos, e aí as tarefas da casa, elas realmente acabam sendo um obstáculo para que a nossa rotina flua. Então, observe o que a Escritura traz como sendo uma boa dona de casa. Eu consultei vários livros, Nancy Wilson, Martha Pease, Gloria Fuhrman, várias autoras cristãs, a fim de entender como elas compreendem o ser uma boa dona de casa. E eu poderia condensar todos esses conceitos dizendo que uma boa dona de casa é aquela mulher capaz de manter a ordem, a funcionalidade e a harmonia em seu lar. Essa é uma boa dona de casa. É uma mulher que administra a sua casa, que gere o seu lar de tal maneira que a sua família é abençoada com ordem, com funcionalidade. É uma casa funcional, é uma casa que serve a quem mora nela. E harmônica, é uma casa em harmonia. Quem promove esses valores, ordem, funcionalidade, harmonia, promove esses valores dentro das nossas famílias, somos nós, as mães, as donas da casa. Nós não somos donas de casa de um modo pejorativo, como costumam dizer. Ah, você é só dona de casa? Ah, eu sou dona de casa, como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo de menor valor. É como se estivessem dizendo assim, ah, você não conseguiu nada melhor da vida, o jeito foi ser dona de casa. Não é essa a conotação que a Escritura traz acerca de sermos donas de casa. Mais do que donas de casa, nós somos donas da casa, administradoras da casa. Somos nós quem ditamos o ritmo da casa, o cardápio da casa, a forma como a casa será administrada, que horas ocorrerá a limpeza, onde cada coisa encontrará o seu lugar. Com relação aos filhos, somos nós quem ditamos as tarefas que eles têm, como eles vão contribuir, como vão servir para que toda essa rotina funcione. Então, antes de ser dona de casa, eu sou dona da casa, dona da minha casa. E eu digo isso com tanta gratidão, com tanto orgulho, com tanta graça, porque de fato é uma bondade da parte de Deus nos fazer donas da casa. Eu sou dona da minha casa, você é dona da sua casa. E como donas da casa, nós temos a incumbência, a tarefa de trazer ordem, funcionalidade e harmonia para os nossos lares. Esse é o conceito de dona de casa. É isso que a Escritura traz como sendo bíblico para uma mulher, uma mãe, para uma mulher casada, uma mãe. Então veja, se isso é o que nós temos que buscar como boas donas de casa, aqui ó, acabou. Casa de capa de revista, altas expectativas de ordem e limpeza, ou então viver um chiqueiro. Nenhuma dessas realidades traz funcionalidade, ordem e harmonia. Às vezes você é uma dona de casa com altas expectativas quanto à ordem e à limpeza da sua casa, você é a louca da faxina, mas você pode até alcançar a ordem, mas falta a harmonia. Muitas vezes falta a funcionalidade. Porque mulheres que buscam a ordem e a limpeza acima de tudo, como prioridade máxima dentro das suas famílias, são mulheres que a casa ela é impecável, ela é intocada. Então ela deixa de ser funcional. Se eu tenho uma casa que eu não posso usar, se eu tenho itens que eu não posso tocar, que não podem servir, por quê? Porque vão sujar, porque vão quebrar, enfim. Então essa casa não é funcional. A harmonia também, ela deixa de existir. Porque quando nós estamos assim, nesse ritmo frenético por ordem, por limpeza, acima de tudo e acima de todos, acontece que a harmonia é a primeira que vai embora. A louca da faxina entra por uma porta e a harmonia sai pela janela. Então, tudo isso que eu tô trazendo acerca das tarefas domésticas é o prelúdio. É a introdução ao assunto.
É preciso que agora nós entendamos onde é que está a nossa mentalidade. Em que ponto você está? Qual é a sua mentalidade sobre ser uma boa dona de casa? Às vezes, nós estamos querendo atingir as expectativas das nossas mães, as expectativas das nossas avós. Quantas de nós passou a adolescência ouvindo? Ai, que menina suja. Menina, você precisa ser mais organizada. Isso é algo que se fala para adolescentes. Eu ouvi, você também deve ter ouvido. Porque nós estamos ali naquela fase de transição, tentando aprender a sermos adultas organizadas, ordeiras. E às vezes a gente passa a vida inteira querendo provar para os outros que nós conseguimos, que nós chegamos lá, né? Ah, eu sou limpíssima, organizadíssima, impecável. A gente entra na casa da mulher, dá pra ver o rosto no chão de tão limpo. Mas a que custo? Se isso estiver custando a harmonia do teu lar, a funcionalidade da tua casa, a tua paz, então é um preço que não vale a pena pagar. Sobre tarefas domésticas, nós temos que nos perguntar o seguinte: para que eu preciso limpar e organizar a minha casa? É como um fim em si mesmo? Ah, eu limpo pra ficar limpo. Ah, eu organizo a minha casa pra eu ver organizado. Ah, eu deixo tudo em ordem, porque pode chegar alguém. Qual é o teu motivo pra manter essa tua casa limpa, pra se esmerar na organização? Qual é o teu motivo? Primeira coisa que nós temos que entender: a casa, ela não tem que ficar limpa como um fim em si mesmo. Ah, eu limpo a casa pra ela estar limpa, certo? Mas pra quê? Qual é o objetivo? Qual é a função? Isso não pode ser um fim em si mesmo. A gente não limpa para poder limpar, para estar limpo, para manter um estado perene, constante de limpeza. Tem que ter algo maior por trás de simplesmente estar limpo. A gente não limpa a nossa casa porque a qualquer momento vai aparecer uma visita na porta e a gente não quer passar vergonha com a casa suja. Não, isso seria muito raso, muito superficial. Nós estaríamos limpando as nossas casas para os outros, para quem tá lá fora, para quem nem faz parte da nossa vida muitas vezes. Qual é o teu motivo para limpar a tua casa? Eu limpo a minha casa porque eu sou uma mulher limpa, porque eu sou uma mulher organizada e cada vez que eu limpo a minha casa, eu confirmo, eu atendo essa expectativa, que às vezes nem é sua, é uma expectativa que foi colocada pelas outras pessoas. Isso já me aconteceu uma vez. Eu tenho uma amiga muito querida e eu admirava muito a forma como ela limpava, organizava. E essa admiração despertou em mim a vontade de imitar o jeito que ela limpava, organizava, era o jeito que eu também queria fazer na minha casa. Ou seja, eu coloquei pra mim uma expectativa de atender a um modelo de limpeza de uma outra pessoa, sem sequer pensar, refletir se esse modelo de limpeza era viável pra minha vida, pra minha família, com 4 filhos pequenos. Então, às vezes, quando se trata de tarefas domésticas, nós estamos nos espelhando em quem? Na blogueira do YouTube, que posta aquelas faxinas ultra mega power, né? Que a gente fica assim, babando, já dá vontade de levantar, sair limpando até o telhado. Às vezes a gente tá se espelhando no padrão de limpeza da mamãe, nos protocolos de limpeza da vovó, da vizinha, da fulana, sem, no entanto, refletir, sinceramente, se esse padrão de limpeza se adequa à nossa vida, a nossa realidade, as circunstâncias da nossa família. Às vezes a pessoa que consegue atingir esse alto padrão de limpeza e de ordem é uma pessoa que não tem filhos pequenos, às vezes mora sozinha, ou os filhos já têm, né, uma idade de forma que contribuem com a organização da casa. Então vejam, onde está o nosso coração quando se trata de limpeza da casa? Pergunte-se a si mesma, por quê? Eu preciso limpar a minha casa. Por que eu faço isso? Por que eu faço o que eu faço? Qual é o meu objetivo de fato? Porque se os nossos objetivos estão desalinhados com a verdade, com a viabilidade desse padrão para as nossas vidas, para as nossas famílias, a frustração é algo certo. E aí nós vamos passar ano após ano. Ah, eu não consigo dar conta de tudo. É tudo uma lamentação, é toda uma reclamação. E nunca vai pra frente, e nunca progride, e nunca dá certo. Primeira coisa que nós temos que entender. A nossa casa nos serve a nossa família. Ela não tem que ser limpa pra estar limpa. Ela tem que ser limpa pra nos servir. Ela tem que ser limpa para ser funcional a nós e aos nossos. Essa é a razão pela qual a nossa casa precisa ser limpa. Minha casa precisa de ordem, porque quando eu for numa gaveta, eu vou encontrar a roupa que eu preciso lá. A minha casa precisa de ordem,
Porque quando eu for procurar uma comida, a comida vai estar lá na geladeira, lavada, guardada, organizada. Nós precisamos de ordem, nossos filhos precisam de ordem, de limpeza, porque o ambiente, ele nos molda muitas vezes. E se nós estamos num lugar sujo e desorganizado, muito mais facilmente nós ficamos propensos à irritação, à agitação, ao estresse. Mas se o nosso ambiente exala limpeza e ordem, nós estamos com as ideias mais organizadas também. Nós temos uma tendência a estar mais calmas, mais tranquilas, a fazer com que a rotina flua melhor. A ordem e a limpeza são absolutamente necessárias para uma rotina e uma vida leves, mas elas não podem ser a prioridade máxima das nossas vidas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos pensar dessa forma. Onde está o meu coração? Onde é que está a minha mentalidade quando eu me preocupo com as tarefas da minha casa, com a limpeza da minha casa? A quem eu estou querendo impressionar? Quais expectativas eu estou tentando atingir? Qual é a razão pela qual eu tanto limpo e tanto organizo? Será que eu estou tentando limpar para manter limpo? Ou eu estou tentando limpar para que as pessoas possam usar? Eu limpo o fogão para que na próxima refeição o fogão esteja limpo, em condições de uso. Eu lavo a minha louça para que nós possamos usar novamente aqueles utensílios. Então, é isso que nós temos que pensar nesse primeiro momento. No próximo vídeo, nós vamos fazer um pequeno exercício para que a gente saiba se nós somos mulheres com problemas nessa área ou se, com relação às tarefas domésticas, o nosso coração está alinhado